O livro de Ruth. Quem escreveu? Quando escreveu? Do que trata o livro? É sobre isso que iremos estudar hoje no nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais uma aula. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E como sempre, vamos começar o nosso programa com uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Te rendo graças por mais essa oportunidade de estar aqui para realizar mais esse programa, ministrando mais esta aula. Eu necessito, Senhor querido, da iluminação do Teu Espírito para que eu possa ensinar as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo também, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que estamos aprendendo. Pois esse é o intuito, esse é o propósito dessa aula. Que o Senhor tome cada professor, cada professora, que o Senhor os ajude, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite. Toma cada um que está assistindo esta aula também. Eu te peço a tua bênção. Nos dê um programa edificante, mais uma vez, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Slides da EBD Comentada Online. Ministre suas aulas da EBD de forma que seus alunos prestem mais atenção. Slides das lições bíblicas CPAD Adultos e Jovens em PDF e PowerPoint. São os mesmos slides que aparecem no programa EBD Comentada Online. Eles vão enriquecer a compreensão de seus alunos nas aulas da escola dominical. Você pode assinar os planos mensal, trimestral, semestral e anual. Essa é sua grande oportunidade. Clique no link na descrição. Então, você tem aí o pacote de slides da EBD Comentada Online. Para adquirir, você pode clicar no link que está na descrição, tá bom? Só para você poder saber. É importante para que você possa dar uma aula aí com mais, né? Tem os slides em PowerPoint, então você pode fazer aí a manipulação dos slides, mudar o que você precisa. Então, você pode adquirir o pacote e assim você também está investindo aí no meu Ministério de Ensino. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo e também não deixar de compartilhar essa aula. Tem um botãozinho aqui, compartilhar, você compartilhe, envia para suas redes sociais. Bom, nós estamos dando prosseguimento aí ao nosso terceiro trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD Adultos. Estamos estudando o tema Deus que governa o mundo e cuida da família e o tema de hoje da nossa lição, a lição de número 2, que será ministrada no dia 14 de julho de 2024, é o livro de Ruth. A lição de hoje é uma lição que vai te dar um entendimento do que trata o livro. Então ela é uma lição um pouco mais breve e objetiva. Então você, como professor, não se preocupe, porque é assim mesmo. Não tem muito o que mudar, não tem muito o que acrescentar, porque no decorrer do trimestre nós teremos ainda outras lições, que é a lição de número 3, 4, 5, que vai tratar da história propriamente dita. A lição 1 foi um panorama do trimestre e a partir de agora nós vamos falar do livro de Ruth. Vai haver também uma lição que vai tratar apenas do livro de Esther. Vamos lá. Texto áureo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, Ruth 1:1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. É interessante falar sobre isso, porque parece que o que se prega hoje, o que se fala hoje, parece que vai na contramão da questão de crise. Então, quando alguns crentes passam por algumas lutas, eles se sentem abandonados por Deus, mas na verdade,
você está tendo uma oportunidade para confiar em Deus e Deus manifestar a sua providência. Leitura bíblica em classe, Ruth capítulo 1, versículo 1 a 5. Eu recomendo que você leia, né, esse texto. Palavra-chave, providência. Objetivos da lição. A lição está dividida em 3 tópicos e cada tópico vai tratar do seguinte. Primeiro tópico, fazer a análise da organização do livro de Ruth. Como esse livro está organizado. Segundo tópico, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. Isso é importante. Toda vez que vamos estudar um livro, precisamos conhecer o contexto daquela época. Caso contrário, podemos errar na nossa interpretação. Terceiro, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então nós temos 3 pontos aí que vamos tratar. Introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Há uma mensagem profunda nesse livro. Fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Tanto é que o nome Ruth, para alguns, significa amizade, ou associando-se com ou vendo, né? São possibilidades do significado do nome de Ruth. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Nós vemos, eu sempre falo aqui, deixa eu salientar isso aqui. Eu sempre falo aqui no canal para vocês sobre observar como Deus trabalha durante a história bíblica. Porque quando você começa a identificar o modo de Deus operar, você fica com o seu coração mais calmo em determinadas situações que você começa a viver. Porque você sabe que o mesmo Deus que socorreu aquelas pessoas naquela época é o mesmo Deus que vai continuar nos socorrendo. Então nosso coração ele fica ali confortado em Deus. Por quê? Porque nós sabemos como Deus trabalha. Se você ficar prestando atenção apenas no que o personagem da Bíblia faz e esquecer de ver o que Deus está fazendo na história, porque é Deus trabalhando através do personagem, você acaba ficando perdido. E aí você se sente abandonado, e você não está abandonado, você não está abandonada. O Senhor está conosco nesta batalha, certo? Nessa luta. Ele transforma a tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Como? Ele é Deus, ele pode. Ruth nos apresenta Jeová Jirê, o Deus que provê, que está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 14, quando Isaac pergunta para Abraão, cadê o sacrifício? E Abraão responde para Isaac, o Senhor proverá. E o Senhor proveu mesmo. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui dessa introdução. É uma história em que Deus, através de Ruth, cumpre seus propósitos. Então, não é a história de Ruth, é a história de Deus através de Ruth para cumprir o seu propósito. É a história de Deus através de Moisés para cumprir os seus propósitos. É a história de Deus através de Josué para cumprir os seus propósitos. É a história de Deus através de mim e de você para cumprir os seus propósitos. A história, Ruth era uma improvável. Eu já mostrei para vocês aqui, até deixei a recomendação na aula de número 1. Deixo novamente, esse livro vai estar aí na descrição e vai estar também no comentário afixado. Inclusive, esse livro, como eu mostrei para vocês, é um livro, deixa eu colocar aqui a tela maior, que eu presenteei minha esposa algum tempo atrás, bem antes dessa lição vir. Então tá aqui, Mulheres Improváveis. Você quer aprender mais? Você quer crescer? Você quer ter mais conhecimento? Você precisa ler a Bíblia e também ler bons livros que vão explicar a palavra de Deus. Agora, se você não se preocupa com isso, aí realmente vai ficar difícil. A história se desenrola de forma espontânea. Isso aqui eu gosto de frisar. Ruth não força a barra. Deus vai trabalhando de maneira espontânea. Ruth não força nada nem prejudica ninguém para alcançar onde chegou. Tem gente que quer prejudicar os outros, falar de alguém para conseguir um lugar. Não faça isso. Não tente alcançar um lugar prejudicando pessoas. Deus não se agrada disso. Isso não é da vontade de Deus. Deus não tem projeto dessa forma. Deus não trabalha desse jeito. Tenha muito cuidado com isso.
Como foi dito na leitura prática, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Na verdade, como foi dito, na verdade prática, né? Portanto, não podemos querer ajudar Deus a cumprir seus propósitos. Lembra de Sara? Sara queria ajudar Deus a cumprir propósito. Deus disse, eu vou dar um filho para vocês. Sara está avançada em idade. O que ela faz? Ela dá sua serva Agar para que Abraão venha ter um filho através de Agar e assim Sara possa ter um filho através de Agar. Só que esse não era o propósito de Deus. Isso trouxe um problema e já está aí até os dias de hoje um conflito entre árabes e judeus. Ismael, árabes. Isaac, judeus. Então, olha que situação. Não tente ajudar a Deus. Quando Deus falar o que é para Deus, deixe com Deus. O que é para eu ou para você, aí sim nós devemos fazer. Isso é importante. A palavra-chave da lição é providência. As obras da providência de Deus representam sua mais santa, sábia e poderosa preservação e governo de todas as suas criaturas e de todos os seus atos. Momento a momento o mundo continua porque Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. E porque todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:17, você pode conferir com Neemias 9:6. Ao mesmo tempo, Deus não apenas sustenta, mas governa todo o mundo e a humanidade. O mundo não está largado. Deus está no controle. Ah, mas quantas tragédias, quantas coisas. Consequência do pecado original. Mas Deus, mesmo assim, não perdeu o controle. Deus está no controle de tudo. Ah, mas por que tudo isso acontece? Eu queria uma explicação detalhada. Não vai ter. Deus não está aqui para explicar a ninguém nada, porque Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. A providência não é uma continuação da criação, mas a preservação e o proposital direcionamento de tudo que Deus fez inicialmente. Então Deus, através da sua providência, Ele vai cuidando de tudo. Tópico 1. A organização do livro. Aqui nós vamos tratar de 3 pontos. Primeiro ponto, na Bíblia hebraica, na Bíblia do judeu, que só tem o Antigo Testamento. Segundo ponto, na Bíblia cristã, que tem o Antigo e o Novo Testamento. Terceiro ponto, autoria e data do livro. Então vamos lá. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento. Eles não acreditam no Novo Testamento. Para eles, a Bíblia é só o Antigo Testamento. Ela tem 24 livros porque a divisão é diferente. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou agiógrafos, que é escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco. E a segunda é Nevim, profetas. Por isso que ele fala lei, profetas e escritos, quando Jesus faz menção. Só para você ver as três divisões do Antigo Testamento. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Miglot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais, que é o Cântico dos Cânticos, que é Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esté. Esses são os 5 livros que são cantados nas festas judaicas anuais. Aí eu coloquei para vocês aí uma imagem de como está dividida a Bíblia hebraica. Tem a lei, que é igualzinho o Pentateuco, os 5 livros. Aí tem os profetas anteriores, para nós é profetas maiores e menores. Menores não porque são menos importantes do que os outros, mas porque o conteúdo é menor. Aqui é diferente. Profetas anteriores, e não é profetas, porque Josué, Juízes, Samuel e Reis, eles chamam de profetas anteriores. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Então, os 12 os profetas menores, eles juntam tudo em um livro só. Por isso que diminui de 39. O Antigo Testamento para nós tem 39 livros, para eles só tem 24.
Você vai entendendo. Aí eles têm os escritos. Outra coisa, o livro de Samuel e de Reis, na Bíblia deles, é um livro só. Na nossa Bíblia, para facilitar, foi dividido em duas partes. Na Bíblia deles é um livro só. Pastor, mas tem diferença do texto? Não, é o mesmo texto. Só que a divisão dos livros é diferente. 24 livros só, tá? Os escritos, então é lei, profetas e escritos. Livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. 5 rolos, eu já falei para vocês. Livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, eles só botam 3 livros, 4 livros históricos. Ah, também, Esdras e Neemias também é um livro só. Na nossa Bíblia, são 2 livros diferentes, tá bom? Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a literatura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecoste, a festa da colheita. Então, geralmente, nessa época, eles liam o livro de Ruth. Só estamos trazendo aqui algumas informações históricas, tá? 2. Na Bíblia cristã. Como é que é a divisão na Bíblia cristã? É diferente. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, ou Lei, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento na Bíblia cristã é composto de 4. Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos, tá? Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Então, Ruth, na nossa Bíblia, está categorizado como um livro histórico. Já na Bíblia hebraica, está como escritos. Tá lá. 5 rolos. Tá lá o livro de Ruth, tá? Só para lembrar você. Aí eu coloquei a divisão na nossa Bíblia. Temos o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Temos aí os livros históricos, que são 12, que vão de Josué até Esté. Temos aí poéticos, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos ou Cantar de Salomão. E temos os profetas maiores, que tem um volume de escrito maior, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E temos os menores, que tem um volume de escrito menor, que vai de Oséias a Malaquias. Lembre-se de uma coisa. Essa divisão é para poder facilitar a nossa compreensão. Em si, a Bíblia não tem essa divisão lá colocada desse jeito. Porém, para facilitar a nossa compreensão. Isso ajuda bastante. E a Bíblia hebraica tem uma divisão diferente da nossa Bíblia. Mas o conteúdo é o mesmo, tá? O conteúdo escrito é o mesmo. Mas é identificado, né? A gente botou aqui, né? Gênero narrativo. Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Então, ao mesmo tempo que é um livro histórico, ele tem alguma coisa da parte de poesia. Empregando estilo e linguagem próprias do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. Eu já vou explicar o que é aspectos subjetivos, tá? A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Em outras palavras, o autor não apenas relata os personagens, não apenas que os personagens fazem, mas também como eles se sentem, pensam e respondem emocionalmente aos eventos e desafios que enfrentam ao longo da narrativa. Isso tem a ver com o aspecto subjetivo. Ou seja, ele não apenas mostra o que os personagens fazem, mas o que eles sentem, o que eles pensam e o que eles respondem emocionalmente diante dos eventos. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos, como foi dito. E aí, eu coloquei aí uma divisão para vocês. Então, nós temos aí uma introdução. Nós temos aí Noemi volta de Moabe, é o ponto 2. Eu não vou ler tudo. O ponto 3, Noemi e Boaz encontram-se nos campos da colheita. O ponto 4, Ruth vai a Boaz na eira. O ponto 5, Boaz combina seu casamento com Ruth. E o ponto 6, conclusão, Noemi recebe de volta tudo que perdera, tá? E o epílogo é a genealogia de Davi, né? A parte final ali, mostrando o propósito, terminando com o propósito do livro, que é mostrar a genealogia passando ali também por Ruth e por Davi, é claro, principalmente. 3. Autoria e data. Você tá vendo que essa parte aqui é uma parte
né? Nós temos a parte prática e nós temos a parte ali também de instrução, de conhecimento, a parte histórica. Então, essa parte da lição é uma parte mais para você ter o conhecimento de como é formado o livro. Não tem aplicações diretas para a nossa vida cristã prática. É só para conhecermos, porque depois nós vamos estudar o livro mais a fundo, então nós temos que conhecer essa parte. Autoria e data. A diversidade de opiniões entre os eruditos estudiosos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Não se tem certeza, mas há uma possibilidade de ter sido Samuel. Você vai encontrar talvez em algum livro que pode não ser Samuel. Então isso mostra que não há certeza. Por isso nem eu nem você pode afirmar: ah, o escritor do livro de Ruth é Samuel. Não. Pensa-se, acredita-se. Todas as vezes que você não tiver consciência se é realmente, você vai dizer acredita-se. O Talmud, que é uma obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a ele a autoria. Então o Talmud é um registro escrito das tradições judaicas, e aí entre essas tradições eles acreditam que Samuel é o autor desse livro. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade, tá? É uma palavrinha difícil, mas a gente fala, mesmo que seja soletrando. E familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então, como ele menciona Jessé e Davi de uma forma assim, ele dá para entender que era alguém que tinha ali, era da mesma época e tinha familiaridade com eles, com esses nomes. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel, ou seja, o tempo que começou os reis. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Aí, segundo a lição 1, mais ou menos no ano 1350 a 1050 a.C. Lembrando que a cronologia bíblica ela não tem ali uma precisão, ela é incerta, é uma possibilidade. Sinopse do tópico 1, Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. Então, nesse primeiro ponto, nós tivemos uma ideia de como é organizada a Bíblia hebraica e onde está o livro de Ruth na Bíblia hebraica. Como está organizada na Bíblia cristã e onde está o livro de Ruth na Bíblia cristã. E quem é o autor e a data aproximadamente do livro. Eu tenho um aviso e já voltamos aí para o segundo tópico. E-book em PDF. O perdão entre casais. Descubra o poder transformador do perdão nos relacionamentos. Esse é um produto digital, não é um livreto impresso. Você acha que o perdão é uma opção? Descubra neste incrível e-book por que perdoar não é apenas uma escolha, mas um mandamento de Deus e ao mesmo tempo essencial para a saúde dos relacionamentos. Ele é altamente recomendado para casais e para todos aqueles que desejam aprender sobre o ato de perdoar. Com uma linguagem clara e cativante, o pastor Mário Luna aborda diversos pontos essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis. Mas atenção, essa oportunidade é única. Adquira agora mesmo seu exemplar clicando no link na descrição. Então nós temos aí esse trabalho também, o perdão entre casais, tá? Já mostrei os pacotes de slides da EBD e agora o perdão entre casais, que é importante você poder adquirir, tá bom? Não é só para casal, também o perdão de forma geral. O link também está na descrição. Tópico 2, contexto histórico. Primeiro tratamos de como está organizado na Bíblia hebraica, na Bíblia cristã, autoria e data. Agora vamos falar dos acontecimentos que estavam ocorrendo na época que esse livro foi escrito. Tudo isso para nos dar um entendimento. Aqui vai ter 3 pontos também. Primeiro ponto, no tempo dos juízes, então foi escrito no tempo dos juízes. Segundo ponto, secularismo, hedonismo e idolatria. Terceiro ponto, opressão, clamor e livramento. Então vamos lá. 1. No tempo dos juízes. Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth, como já foi dito. Mais ou menos 10º século a.C., 1350 a 1050. O que sabemos é que ocorrem 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Então, o livro foi, os acontecimentos do livro
foram... o que aconteceu foi na época de 3 gerações antes de Davi. Esse período dos juízes durou mais 3 séculos. Durou mais 3 séculos. Então, nós temos aí mais ou menos 300 anos. Começou depois da morte de Josué, 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono em 1050 a.C. Então veja que continuamos dentro dessa data. 1350 a 1050, 1375 a 1050. Foi marcado por uma grande anarquia, uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Isso está em Juízes 1, versículo 7 a 19. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, 6. Sem uma sábia direção, o povo perece. Provérbios 11, 14. Então o que estava acontecendo? O povo, toda aquela geração de Josué morre, deixaram de cumprir o ensinamento que deveriam ensinar para a geração futura, filhos, provavelmente, e agora diz que eles não conhecem os feitos de Deus. Não conhecem as coisas do Senhor. O livro de Juízes relata isso. E eles começam a pecar contra Deus. Eles pecam, Deus envia juízo, eles se arrependem, Deus envia livramento através dos juízes. Aí eles ficam bem, aí eles pecam de novo, Deus envia juízo, eles novamente se arrependem, Deus envia livramento, e aí fica tudo bem. E aí é um ciclo. Durante todo o livro de Juízes é isso que está acontecendo. Então, quando é dito que houve uma fome nos dias de Elimeleque, ali, que estava acontecendo, era justamente por causa do juízo de Deus. Deus estava trazendo um juízo sobre o seu povo. Você lembra que na época de Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, porque os medianitas vinham e acabavam com tudo, levavam tudo, destruíam tudo. Entendendo o contexto histórico da época, fica mais fácil compreender que pessoas fiéis estavam sofrendo por causa do pecado geral do povo. E isso acontece nos nossos dias. Aí talvez você diga assim: pastor, mas é injusto. Como é que pode? As pessoas estão cometendo coisas erradas e o povo de Deus passa também, aqueles que estão obedecendo, passam também a passar por algum tipo de sofrimento. Você vê isso várias vezes na Bíblia. Você vê que no tempo de Elias, ele profetiza que não vai haver chuva. Não há chuva. E o próprio Elias precisa ser sustentado por Deus. A viúva de Sarepta é sustentada por Deus. Então, mesmo andando em justiça, quando a cobrança vinha, aqueles que viviam em obediência, de certa forma, também passavam por momentos de aperto. Mas só tinha uma coisa diferente: Deus guardava. Deus sustentava. Deus livrava. Deus está livrando. Deus está guardando. Deus está sustentando. É assim que funciona. Entenda isso. É claro que em tempos difíceis, Deus sustenta aqueles que vivem em obediência. Talvez tenha sido por causa do sofrimento que essa família saiu em busca de suprimento, e é importante notar que não há nenhuma repreensão no texto por essa atitude. Então, eu entendo que eu não devo falar que Elimeleque saiu sem direção de Deus, porque o texto não fala isso. Quem escreveu não repreende, não fala, ele saiu sem direção. Não. Conta a história naturalmente. E aí você vai ver um propósito de Deus nisso tudo, porque lá estava Ruth, Deus queria buscar Ruth. Deus queria salvar Ruth. Então havia um propósito de Deus nisso tudo. Mesmo ele sendo lá, o povo sendo moabitas. Nós temos que entender isso. Nós temos que ter muito cuidado. Deixa eu explicar uma outra coisa aqui. Às vezes, nós achamos, não tem alguma coisa que não bate. Como é que pode? Elimeleque vai para lá, acontece isso. Boaz casa com uma moabita. Deus permitiu. Era Deus avisando que ia salvar os gentios no seu tempo. Deus não queria que seu povo casasse com um povo estrangeiro, mas houve vezes que Deus permitiu para provar que ele traria os gentios, que sou eu e você, que não somos judeus. Deus permite que Raabe se case com um judeu. Deus permite que Ruth se case com um judeu. Deus faz essas coisas. Deus permite que Esther se case com um persa. Mas não podia. Como é que Deus permite um negócio desse? Livrar o seu povo.
É a maneira de Deus trabalhar. Então nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós podemos dizer assim, mas houve um erro. Houve até uma aluna que veio me perguntar, que ouviu uma mensagem. Se ela está assistindo, ela sabe que ela me perguntou. E eu até expliquei o que eu estou explicando aqui agora, nessa aula. Se nós formos entrar nessa questão de dizer, mas Boaz errou de ter casado com Ruth, Esté errou de ter casado com um rei persa. Então vou ter que também aceitar que Deus errou, porque foi Deus que trabalhou para isso acontecer. É o propósito de Deus, irmãos. Deus é soberano, ele tem suas formas de trabalhar. Deus tem suas formas de agir. Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Tem gente que fala precipitadamente. Aí diz que ele é Meleque, saiu sem direção, e por isso ele morreu. Provavelmente ele já era extremamente idoso. Os filhos dele não tinham muita saúde, porque o nome que foi dado a eles provava isso. Pode ser, pode, é uma possibilidade. O judeu colocava o nome de acordo com a circunstância, de acordo com a criança. Jabes mesmo, aquele que causa dor. Eu tenho até uma mensagem aqui no canal sobre isso. Jabes levou isso durante a sua vida. Aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor. Por quê? Porque na hora do parto houve dificuldade. Então Mahlon e Quilion têm nomes assim. Um deles, inclusive, chama-se Definhado. Provavelmente nasceu sem saúde. Foram homens sem saúde e provavelmente vieram a óbito mais cedo. Mas isso não tem nada com a relação com o juízo de Deus. O texto não diz isso. Não diz. Porque se houvesse juízo de Deus, se fosse juízo de Deus, a minha pergunta é, por que Deus então traz Ruth? Por que Deus coloca Ruth na genealogia de Jesus? Então, temos que ler o texto completo para entender a história como um todo e não ficar analisando partes isoladas e dar opiniões que a Bíblia não fala. Senão a gente ensina errado, irmãos. Então não há nada no texto que diga, que fale. Mas você vai sempre ver pregadores entrando por esse caminho. Eu prefiro não entrar. Pode ser até que um dia lá no passado, sem entendimento, a gente até pense em entrar. Mas eu prefiro não entrar. 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Isso era o contexto da época deles, tá? Vamos lá. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia que ele havia feito ao povo hebreu. Como é possível levantar uma geração que não conhecia? Então houve uma falha na transmissão de falar dos feitos de Deus. Isso não tem como negar. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Então eles começaram a andar igual os cananeus e a viver de forma a desagradar a Deus. Deixa eu colocar aqui para vocês. Juízes, capítulo de número 2, a partir do versículo de 7. Vou colocar aqui. Texto na tela. Vamos lá. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Versículo 8. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Versículo 9. E sepultaram no termo de sua herdade, tá? Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Como é que pode? O povo de Deus que não conhece o Senhor. Então deixaram de ser ensinados. Nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Balaíns, ou seja, cometer idolatria. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes, né? Ou seja, pessoas daquelas nações que não eram judias, que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porque uma coisa que provoca a ira de Deus é a idolatria. No Antigo Testamento, então, porquanto deixaram o Senhor e servir a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar de pé diante de seus inimigos. O que Deus faz? Vocês querem pecar? Vocês querem desobedecer? Vocês querem viver desse jeito?
Então eu entrego vocês na mão dos inimigos. Eu não vou guardar vocês. Eu não vou proteger vocês. Irmãos, vamos entender que a soberania de Deus permite ele fazer essas coisas. Nós estamos lendo, no mês de julho, pelo canal, o livro de Jó, julho de 2024. Quando você começa a estudar o livro de Jó, logo no primeiro capítulo, essa aula está sendo gravada no dia 1 de julho de 2024. Eu li hoje o primeiro capítulo. Logo no primeiro capítulo, você vê como Satanás vai trabalhando, mas o trabalho que Satanás realiza, os ataques que Satanás realiza na vida de Jó foram por permissão de Deus. Então você vê o modo operante de Satanás, mas ele depende de Deus permitir. Aqui você vê o modo operante. Os inimigos se levantam, mas é Deus permitindo. No texto de Jó, os inimigos se levantaram e saquearam os bens de Jó. Foi o inimigo que incitou o ser humano naquela época para ir lá. Ou seja, maldade, roubo. Deus permitiu. Mas por causa de que Deus permite? Aqui, no livro de Juízes, desobediência deles. E por que Deus permitiu no livro de Jó, já que Jó não está desobediente, não está em desobediência com Deus? Deus permitiu porque havia um propósito. E lá no final do livro, Jó tem uma intimidade maior com Deus. O sofrimento trouxe ele mais para perto de Deus. Colocou ele para compreender e avaliar melhor as coisas de Deus. Casos diferentes. Situações diferentes. Então, a ira de Deus se levantou aqui nesse tempo. Isso aqui é interessante dizer. Deus se levantou, trouxe a sua ira, a sua indignação. Por quê? Porque o povo estava em desobediência. O ensino da palavra foi abandonado, pois Deus havia ordenado que esse ensino fosse passado para os filhos de geração em geração. Isso está em Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 25. É só você ler. Então eles abandonaram, deixaram de ensinar. E agora eles estão colhendo os resultados do abandono da lei do Senhor. Uma apostasia. O que é secularismo e hedonismo? Sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra. Os cananeus, como forma de culto, se relacionavam sexualmente um com o outro. Havia orgia sexual no meio deles. As mulheres, como forma de culto, se deitavam com os homens. Não era com seus maridos, não, era com qualquer homem, tá? Passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Então Israel passou a se prostituir com os deuses e com as mulheres também. Então o que é secularismo? É mundanismo. E o que é hedonismo? Hedonismo é pensar em si, viver para si. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Então, aí ele faz uma comparação. Hedonismo, secularismo, orgias, idolatria. Aí fala, naquele tempo faltava uma liderança. Não havia uma liderança firme. Os juízes se levantavam, daqui a pouco a coisa resolvia. Eles não continuavam ali liderando, eles eram libertadores. Eles não estavam ali na frente do povo, diretamente, para instruir o tempo todo. É diferente. Eles eram libertadores. Então aqui ele vem falar de liderança. Para os nossos dias. É preciso ter caráter aprovado. É claro, em primeiro lugar, preciso ter chamado. Porque ministério não é plano de carreira. Um dia eu sou cooperador e no outro dia eu sou pastor. Tem muita gente pensando que ministério é plano de carreira. Então, eles entram no ministério pensando, eu vou começar como cooperador e um dia eu vou ser pastor. Não é assim que funciona. Deus chamou uns para pastor, mas não chamou todos. Então eu preciso estar na posição que Deus me chamou. Tem pessoas que vão ser diácono a vida toda, porque o chamado de Deus com ele é para o diaconato. Outros vão ser pastor, ou presbíteros, outros vão ser pastores presidentes. Meu sonho é ser pastor. Deus te chamou? Tem chamado para isso? Se não tem chamado, não adianta. Opressão, clamor e livramento. Vamos lá.
A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Eles não queriam, eles não se apostataram, eles não abandonaram o Senhor. Deus os abandona também. Deixa os seus inimigos se assenhorarem deles. Ah, vocês não querem? Então vocês vão ser dominados pelos inimigos, tá? Afligida a nação clamava a Deus, o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Eram libertadores. Esses juízes, tá? Shofetim, não eram magistrados civis, como os que conhecemos hoje, que julgam em fóruns e tribunais. Não eram, tá? Eram libertadores, geralmente líderes militares como Otiniel, Baraque e Gideão, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Eles não eram juízes para julgar causas no sentido de demandas. Qual é o problema? O que ele fez contra você? Não, eles estavam ali para libertar o povo dos inimigos, dos povos que se levantavam para oprimir o povo de Deus. Mas isso quando o povo se arrependia. A opressão era causada pela apostasia do povo, que conforme a lei de Deus seria punida com todo rigor. É só você ler Levítico 26 e Deuteronômio 28. Entendemos as formas de juízo que Deus aplicou ao seu povo, conforme estava prescrito na aliança entre ele e o seu povo. Todas as vezes que você vê Deus trazendo juízo para o povo de Israel, é só você se remeter a Levítico 26 ou Deuteronômio 28. E você vai ver que justamente o que Deus falou lá é o que está se cumprindo. Deus não fez nada do que ele não tratou. Ele tratou. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer isso. Agora, por que nós nos surpreendemos com os juízos de Deus? Porque nós desconhecemos a lei do Senhor. Se você conhecer a lei, você sabe que se você fizer aquilo, há uma punição se você fizer aquilo. Então você não faz. Mas muitos de nós desconhecem a palavra de Deus, não está nem aí. Só que desconhecer a palavra de Deus não nos isenta das consequências das nossas atitudes. Então precisamos conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Senão haverá punições. Apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. Eles se arrependiam, Deus ouvia. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Se somos nós, eu não quero nem saber, que morra para lá. Talvez pense assim. Porque merece. Não, Deus não pensa assim. Deus é longânimo, misericordioso. Se arrependeu? Tem uma oportunidade. Agora, cuidado para não ir brincando, até não dar mais tempo, certo? Ele ouve os que a ele clamam. Deixa eu ler para vocês aqui. Jeremias capítulo 29, versículo de número 12 e 13. Jeremias 29, 12 e 13. Vou colocar aqui o texto na tela para vocês, em relação a essa referência que ele colocou aqui, que eu acho importante. 12 e 13. Olha o que diz Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Sabe o que é buscar de todo o vosso coração? Buscar de todo o vosso coração é buscar de forma completa. Então não tem espaço para mais nada. O povo de Israel estava dividido, buscando outros deuses. Deus está dizendo, se vocês se arrependerem, mudem de curso, e vocês me buscarem de todo o vosso coração, então vocês vão me achar. Mas vocês só vão me achar se me buscar de todo o vosso coração. Se não buscar de todo o vosso coração, vocês não vão me achar. Por quê? Porque eu não aceito uma busca dividida. Eu quero você como um todo. Vamos lá? Prosseguindo. Sinopse do tópico 2. Os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes. Então você vai entendendo o contexto da época. O que estava acontecendo? Você entendendo isso, você entende por que eles tiveram que sair da terra, foram para outro lugar, para não morrer de fome, porque o povo estava morrendo. Ué, tá na desobediência, vai morrer de fome. Caracterizado pela frase, cada um fazia o que bem queria. Imagina, cada um fazia o que queria. Por quê? Porque não havia uma liderança naquele tempo.
E isso é muito triste. Falar dessa maneira, por quê? Porque o povo de Deus estava fazendo as coisas do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. 3. Propósito e mensagem, para finalizar. Primeiro ponto, o cetro de Judá. Segundo ponto, o amor e redenção. Terceiro ponto, fidelidade e altruísmo. 1. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse 5:5, conferir com Ruth 4:18 a 22. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que ele perdesse a primogenitura, a posição de liderança. Rúben perdeu por causa do seu pecado. Interessante. Tem coisas que há perdão, mas não é revogado a consequência. Ou seja, deitou, o pai o perdoou, mas a primogenitura foi arrancada. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Judá era o quarto filho e Simeão era o segundo. E ele também não foi o líder. Deus tem formas de trabalhar. Você vai ver várias vezes na Bíblia Deus não chamando o primeiro, Deus chamando talvez lá o menor, como chamou Davi, como Deus chama José. José estava lá, o último, praticamente. O Benjamim era o último da fila. José era o penúltimo da fila. Então você vê como é que Deus faz. Judá era o quarto filho. Por que Deus não chama, então, no lugar logo Simeão? Não, Deus chama Judá. Sendo Samuel o autor do livro de Ruth, o propósito de registrar a genealogia de Davi ganha ainda mais sentido, caso ele tenha sido o autor, tá? Caso ele tenha sido o autor. Já que naquele tempo o rei de Israel era Saul, um benjamita. Tá? A ancestralidade de Davi o legitimava para o trono. Ou seja, Davi vem da tribo de Judá. 2. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e o seu plano de redenção da humanidade. É claro que mostra lá o principal como vindo Davi, tá? A descendência de Davi, da onde ele veio, mas o propósito, claro, né? O amor de Deus e o seu plano de redenção para a humanidade, porque Cristo vem dessa descendência. Como representantes dos judeus, tá? Boaz, e gentios, que é Ruth, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação, que está lá em Efésios 2, 11 a 16. Então, um dia, Deus colocaria por terra a parede que dividia judeus e gentios. Só os judeus têm aliança. Não, agora os gentios também têm aliança. De que forma? Através de Jesus Cristo. Deus seja louvado por isso. A redenção é vista no livro e a redenção é vista no livro, nos sentidos literal e tipológico. Vamos entender isso aqui. Quer dizer, literal, houve uma redenção lá, tá? Remidou Boaz em relação à situação de Noemi, tá? Mas também tem um tipo ali. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, como redentor. Então, assim como Boaz foi um remidor, Cristo também é o remidor, tá? Isaías 59, 20, Lucas 1,68, Esté 1,7, Tito 2,14. A tipologia bíblica é o estudo sistemático dos fatos e pessoas que no Antigo Testamento antecipavam profeticamente o que ocorreria durante o ministério, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Boaz, de certa forma, ele tipifica, assim como ele remiu e trouxe ali de volta os bens de Noemi, tá? E ele resgatou ali, a mesma coisa Cristo fez. Nesse caso, ao falarmos da genealogia de Cristo, podemos ver em Boaz um tipo de Cristo, pois assim como Boaz foi o remidor que preservou a descendência de Elimeleque, Jesus é o nosso redentor. Nós tínhamos uma herança, essa herança estava perdida, como também os bens de Elimeleque estavam perdidos, e ali Boaz, ele resgata, tá? E aí Noemi tem de volta. Assim também Cristo resgatou a nossa herança através de ter morrido na cruz do Calvário para nos dar esse direito.
3. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Isso é fato. Havia um remanescente fiel, um povo, mesmo no meio de tanto pecado, apostasia, que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Tá? Jó 42, 2. Em um mundo, tá? Jó 42, 2. Vou colocar aqui para você também. Já que estamos lendo Jó, deu um incentivo aqui para colocar Jó 42, 2. Vamos lá. Que diz assim. Vamos lá. Bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Certo? Deus pode tudo. Nós é que não podemos nada e dependemos dele. Certo? Havia um remanescente, né? Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Não abra mão da sua fé. Abacuque 2,4. Mateus 24, 12, 13. Continue crendo, continue confiando. Vamos em frente. Às vezes você olha tanta iniquidade de um lado para o outro, como está sendo ministrado aí também na lição bíblica Jovens, falando de Daniel na Babilônia. Né? Eu recomendo vocês assistirem a lição também dos jovens, porque vocês vão aprender. Na hora que vier uma lição que fale também sobre Daniel, você já tem ali o assunto, você já estudou, você já está a par do assunto. É importante, irmãos. Aproveite para aprender. Quem somos nós nesse mundo onde a iniquidade opera? Estamos vivendo aqui como representantes do reino de Deus, a qual pertencemos? Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Temos que viver como representantes do reino de Deus. Somos embaixadores. Ou estamos nos conformando com os padrões deste mundo e vivendo segundo ele? A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, aprendendo a palavra e deixando a palavra mudar a nossa mente. O Espírito Santo vai trabalhando. Outra eloquente mensagem do livro é o valor altruísmo, em que predomina o egoísmo, né? O valor do altruísmo em que predomina o egoísmo. Hoje, nos nossos dias, predomina o quê? Egoísmo, que é o hedonismo. Né? A pessoa pensa só em si. Nos dias do juízo, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Juízes 21, 25. Isso é hedonismo. Noemi e Ruth destoaram, ou seja, foram para o outro lado, dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. O amor não é egoísta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O livro de Ruth traz o nome de uma das principais personagens do livro. Ruth era viúva de Malom, nora de Noemi, e por fim esposa de Boaz. A etimologia do seu nome não é clara, embora alguns tentem ligar o nome à amizade, né, como eu disse, ou associando-se com, ou vendo, pode ser o significado. O livro traz seu nome ao longo das gerações e sua história resolve, sem sombra de dúvida, a preocupação amorosa de Deus com as mulheres e o seu compromisso absoluto de santificar o casamento e a proeminência da família. Porque é de uma família que vem ali o nosso Salvador também. Família, e vai vindo através de famílias. O Deus que estabeleceu a família trabalha também através da família e ele também trabalha através da mulher, trabalhando através da vida de Ruth, aí nesse momento. Sinopse do tópico 3, o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Então, você tem aí vários temas. Antes da nossa conclusão, eu quero deixar aí mais uma recomendação, até porque precisamos aprender a palavra de Deus para obedecê-lo. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. São mais de 20 horas de curso. Tem pessoas que assistem o canal aqui que são meus alunos. Então você pode até perguntar aí no comentário. Com certeza é um curso que vai edificar a sua vida. O link está na descrição. Conclusão?
O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Ou seja, os pecados e a incredulidade não impedem Deus trabalhar, porque ele vai encontrar o coração de alguém que se volte para ele e deixe Deus trabalhar através dele. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. Ou seja, ele não força ninguém a nada, mas trabalha através daqueles que se colocam numa posição para Deus operar. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Ele prometeu, o tempo dos juízos foi um tempo muito difícil, mas ele não deixou de levantar pessoas tementes para trabalhar e continuar o curso da sua história, do seu plano, para trazer o seu Filho Jesus Cristo à Terra. Por isso eu e você estamos aqui salvos em Cristo Jesus e levamos essa palavra para outras pessoas. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 3, ministrada no dia 21 de julho de 2024. Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Agora a lição de número 3, 4 e 5 vão tratar do assunto do livro em si. E aí vai ser algo mais prático. A lição de hoje foi algo mais teórico, mas tivemos algumas coisas práticas que podemos aplicar para a nossa vida. Quero lembrar você que se você quiser semear no meu ministério de ensino, você pode abrir aí o seu aplicativo do seu banco, apontar para esse QR Code, ler QR Code, tá bom? E colocar o valor do Pix, assim como Deus colocar no seu coração generosamente. Ou pela chave Pix. Nós estamos aqui realizando essa obra, tá bom? Eu agradeço a você. Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Leis. É importante você. Pastor, não tem. Ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa Ângela, Manhãs Luna. Nós necessitamos muito de oração, tá bom? Eu, família, filhos, netos, enfim. De modo geral, nós precisamos. E eu queria também aqui falar para você que você pode nos convidar, tanto ela para louvar como eu para ensinar, tá? Pregação, escola bíblica dominical, escola bíblica para obreiro, estudo bíblico, palestras, seminários, congressos, conferências, aulas de teologia e treinamentos. Nós estamos à disposição, caso você queira entrar em contato. Não tem impedimento para você entrar em contato. Ah, como deve ser. A dificuldade para convidar o pastor Mário Luna, sua esposa, para louvar, o pastor para pregar, para ensinar. Não há. É só você entrar em contato. Bom, nesse momento, nós vamos orar. Eu quero agradecer você que ficou até agora, esteja na região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, onde eu estou, e a região sul, ou também fora do Brasil. Deixa o seu comentário, o que você achou dessa lição e de que lugar você está assistindo. Os links aí dos livros, comentário fixado aí na descrição, e os links do pacote de slides, do e-book e do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia está na descrição. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais essa aula, mais essa etapa que o Senhor me permitiu concluir, juntamente com cada professor. É claro que eles vão terminar a etapa lá na sala de aula, que o Senhor use cada um deles, que o Senhor fortaleça, que o Senhor não deixe parar, não deixe desanimar, não deixe desistir. Se tem alguém pensando em desistir, não deixa não, Senhor. Dá força, dá ânimo, dá graça, Senhor. Toma nas tuas mãos teu povo, toma os pedidos de oração, toma cada causa, cada necessidade, cada questão, Senhor. Só tu sabe, só tu conhece. Abençoa o teu povo, abençoa o canal, toca para que eles possam recomendar o canal, toca para que eles possam falar do canal, para que outras vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, vídeos de recomendação na próxima tela e nos vemos na próxima aula. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém.